Bom, e a gente volta a falar, o presidente Lula demitiu Jean Paul Prats do comando da Petrobras e, aliás, Prats já se despediu dos diretores na tarde desta terça-feira e comunicou à equipe sobre a sucessora. A repórter André Anelli traz de Brasília as últimas informações. Isso já era mais ou menos aventado, mas parecia, não é, André, que a coisa tinha esfriado um pouco, mas a hora agora acaba forçando o presidente a fazer essa demissão e isso surpreende todo mundo e já há uma sucessora também. É isso mesmo, Tiago. Informação já confirmada, então, pelo repórter Rodrigo Viga, da Jovem Pan, no Rio de Janeiro. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, foi demitido desse cargo pelo presidente Lula no dia de hoje e a sucessora, quem vai ficar então no lugar dele, é a Magna Chambriard. Ela foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo no governo Dilma Rousseff. O Palácio do Planalto, até o momento, se mantém em silêncio em relação a essa notícia que foi divulgada em primeira mão agora há pouco pelo jornal O Globo e foi confirmada, então, por Rodrigo Viga, jornalista da Jovem Pan no Rio de Janeiro. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou oficialmente. O presidente Lula, inclusive, acabou de deixar aqui a sede do Executivo Federal, também não se manifestou a respeito desse tema ainda. Ele participava agora há pouco de uma reunião ministerial que tratava de assuntos relacionados ao Rio Grande do Sul, viaja para o estado no dia de amanhã e se mantém então em silêncio em relação a essa notícia, que, como você disse, né, Tiago, era uma notícia de certa forma aguardada por conta das polêmicas nos últimos dias. A gente relembra aqui que havia um atrito entre Jean Paul Prats e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, primeiro em relação à política de investimentos da estatal. E, logo depois, então, uma situação que foi amplamente coberta pela Jovem Pan, a questão envolvendo a distribuição dos dividendos extraordinários da estatal. De um lado, o governo queria, então, que esses dividendos fossem aplicados de forma a beneficiar melhor o governo federal. Do outro lado, Jean Paul Prats, de certa forma, resistindo em alguns momentos para que esses dividendos extraordinários fossem, então, mandados para os acionistas. Esse problema acabou sendo desmentido, de certa forma, pelo ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e pelo próprio Jean Paul Prats, que até então era o presidente da Petrobras. Os dois acabavam dizendo ali que havia sim divergências entre um lado e o outro, mas que isso não prejudicava o trabalho e que as divergências eram normais. Passados, então, cerca de 2 meses em relação a essa crise, agora vem essa notícia de que o presidente Lula acabou por demitir o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ex-senador. Ele deixa esse cargo, então, como você disse, né, Tiago? Já se despediu, inclusive, de alguns executivos da estatal e quem assume agora, então, é a Magna Chambriard, diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo no governo Dilma Rousseff. Por enquanto, Palácio do Planalto ainda em silêncio em relação a essa notícia, mas a gente segue acompanhando daqui, Tiago. A repercussão nas próximas horas vai ser grande, claro, o mercado vai reagir nesta quarta-feira a essa demissão. Bom trabalho, André, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, acho que a dúvida, a gente via a crise que se instalou na Petrobras, mas tudo tinha esfriado, por que agora? Quem que pode responder essa pergunta, Dora Kramer? Olha só, ele ganhou uma sobrevida, Jean Paul Prats. Evidentemente, o presidente não quis demitir, não quis fazer essa demissão no meio daquela divergência pública, aberta, escancarada, entre ele, o Jean Paul Prats, o ministro da Casa Civil e o ministro das Minas e Energia, e fez agora. E fez num momento que é capaz de não ter a repercussão. Primeiro, não tem a mesma repercussão que teria no meio da crise. E segundo, não tem também uma repercussão maior, porque o Brasil está voltado e mobilizado para a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, o espaço no noticiário, nesse momento, é muito menor. Agora, o Rui Costa e o Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energias, ganharam a queda de braço, porque eles dois têm uma visão muito mais aproximada daquela de, como é que eu vou dizer, de que a Petrobras não é uso político, mas é quase isso. A Petrobras tem que atender aos interesses do governo. Essa ala
né, que é a dos ministros da Casa Civil das Minas e Energia, pensa desse jeito. E quando a gente vê a Magda Chambriard, que foi da Agência Nacional de Petróleo, no governo Dilma Rousseff, que tinha exatamente essa visão da Petrobras, do governo dono da Petrobras, a gente percebe que há aí uma opção, uma escolha por uma visão de como deve ser a condução da Petrobras. De qualquer forma, Roberto, a gente não pode deixar de lembrar que Jean Paul Prats era senador do PT, foi alçado à presidência da Petrobras, ele tem muita ligação com essa área de petróleo, participou de comissões no Congresso Nacional, mas de qualquer forma é saber se a sucessora vai atender a esses interesses do governo. A questão é saber o que vai ser combinado com ela, qual vai ser o plano a ser dado para ela como missão na presidência da Petrobras. A Dora bem disse, a Petrobras é aquilo, você não sabe se ela é para lucrar de fato ou se ela é para atingir um planejamento estratégico do governo para manter o preço do combustível e, com isso, manter estável as questões inflacionárias, o valor da moeda e tal, né? Essa é a grande questão, na verdade. A crise que envolveu o Jean Paul Prats, a gente precisa se lembrar, foi naquela decisão do Conselho de Administração que decidiu não distribuir os dividendos para os seus acionistas. Com essa decisão, a empresa perdeu mais de 50 bilhões em valor de mercado e aí a crise se instaurou de fato, somado a alguns outros pontos que já eram de crítica contra a gestão dele. E aí, como é que vai ser a missão dada para a Magda? Será que a missão vai ser justamente essa? Olha, vamos atender ao interesse social da empresa, vamos atender ao plano estratégico que a Petrobras nos serve para manter um preço de combustível que mantém válido aqui o nosso planejamento, a nossa meta de inflação, enfim? Ou será que a meta vai ser atender aos interesses dos acionistas, dar lucro, distribuir os dividendos, enfim. Tem que ficar claro, porque se daqui a pouco ela tomar uma decisão que não atende muito, de repente ela é a próxima da lista.